Você é muito bem-vindo. Hoje eu vou conversar com você num cenário diferente. Estou aqui dentro do carro e quero compartilhar algo que está no meu coração para aquecer o seu coração. Veja, o que não falta nesses dias são notícias ruins. E a tendência natural do ser humano, quando uma notícia ruim chega, é potencializar aquilo para o pior. Isso faz parte da lógica do ser humano. Mas eu quero hoje compartilhar algo com você que vai completamente contra a lógica humana. Quando a gente vê as notícias de que não há previsão para que a economia seja reaberta, quando a gente vê números, de infectados e de óbitos aumentando, a nossa lógica nos leva a pensar num tempo de desesperança, de caos, e o texto sagrado que o Senhor colocou no meu coração, e você vai ler com calma esse texto depois, está lá em 1 Samuel, capítulo de número 16 e 17. Profeta Samuel, fruto de um milagre, já que sua mãe, Ana, era estéril, não podia ter filhos pela lógica humana, e Deus agraciou Ana com o milagre de ser mãe. E aí seu filho Samuel nasce e ela se compromete que se Deus lhe desse um filho, esse filho seria consagrado, ou seja, separado ao Senhor, ao serviço de Deus. E Samuel se torna um homem de Deus, um profeta, boca de Deus. E debaixo de uma direção de Deus, esse homem, que é fruto de uma situação que não tem lógica, visita, isso está lá em 1 Samuel capítulo 16, a casa de Jessé. Porque dali da casa de Jessé, Deus ia levantar o novo rei de Israel em substituição ao rei Saul. E é interessante que Jessé apresenta os seus filhos, os mais velhos, os mais fortes, os mais experientes, porque pela lógica humana, estes teriam o perfil para ser rei. Algum deles se enquadrava dentro dos padrões da lógica para ser o próximo rei de Israel. E é interessante que Jessé apresenta esses seus filhos e Deus dá uma direção a Samuel, dizendo a ele mais uma vez: a lógica não é o que eu vou usar, porque eu não vejo como o homem vê, diz o Senhor. O homem vê a aparência, eu, o Senhor, vejo o coração. E contrariando mais uma vez a lógica, Samuel então, debaixo dessa direção do Senhor, diz a Jessé: Jessé, tem mais um filho, não? E Jessé então diz: tem um menino, tem o mais moço, tem o pastor de ovelhas, que inclusive está fora de casa pastoreando as suas ovelhas, Davi. E o profeta Samuel então pede para chamá-lo. Ele então é chamado e ali o Senhor confirma: Davi, contrariando toda a lógica humana, seria o próximo rei de Israel. Logo depois, no capítulo de número 17, há uma batalha entre os filisteus e os israelitas. Saul, com o seu exército, está para enfrentar o exército dos filisteus, quando um gigante, experimentado em batalhas, que até então não conhecia derrotas, e seu nome é Golias,
Ele se levanta em meio aos filisteus e faz um desafio. Para que ao invés de todos os militares que ali estavam, tanto israelitas como filisteus, pelejassem, para que um de Israel lutasse contra Golias, o filisteu. E aquele que ganhasse essa batalha, o outro exército estaria subordinado, sucumbido ao poder, à ordem do exército vencedor. Então, se os filisteus ganhassem, os israelitas estariam agora nas mãos dos filisteus. Se os israelitas ganhassem, os filisteus então estariam nas mãos dos israelitas. E é interessante que mais uma vez a lógica humana entra em ação. A Bíblia diz que o exército de Saul ficou atemorizado pela presença de Golias, porque ele era grande, sua estatura era bem acima da média, era forte, estava bem armado, tinha experiência, não tinha perdido uma batalha. E pela lógica humana, o exército israelita teve medo. Dias depois, aliás, a Bíblia é específica, ela diz que 40 dias depois de Golias ter proposto esse desafio e nenhum israelita ter se manifestado para confrontá-lo, Jessé pede para que Davi vá para o campo de batalha levar comida para os seus irmãos, para que possa ter notícias dos seus irmãos que estão no campo de batalha. Lá chegando, ele então fica sabendo do desafio do gigante Golias. E, contrariando a lógica humana, porque Davi era um pastor de ovelhas, Davi não era um militar, não era um guerreiro, mas este que não era guerreiro, não era militar, se dispõe a enfrentar aquele desafio. Seu irmão fica enfurecido com ele. A Bíblia diz que seu irmão se irrita, o acusa, o julga, porque basicamente, ele é o mais moço, é o caçula. Saul diz a ele que não há condição dele enfrentar essa batalha, a lógica humana tentando prevalecer de novo. E então Davi diz: olha, eu já enfrentei leão, eu já enfrentei urso, e este homem não vai afrontar o exército do Deus vivo, eu vou lutar contra ele. Davi então, como já diria minha avó, se não tem tu, vai tu mesmo, aceita essa oferta, Saul, aceita essa oferta da parte de Davi, e Davi então será preparado para ir para a batalha. Saul, pela lógica humana, pensando que uma batalha vai acontecer, resolve colocar uma armadura, equipar Davi para que ele então lute essa batalha. É a lógica humana, se vai batalhar, tem que estar equipado, tem que colocar armadura. E eles o fazem, ele o faz. Saul coloca a armadura em Davi, mas ela o incomoda, o limita, e ele então não aceita aquela oferta e diz que vai lutar, e vai sem armadura. Eu acredito que nesse momento, pela lógica humana, o exército israelita já está assim, começando a pensar de que forma vai ser viver debaixo do governo dos filisteus. Porque se o menino já era novo, se o menino não era experiente em batalhas, não era guerreiro, e aí sem armadura, contra quem? Contra o gigante Golias.
Querido, se houvesse uma bolsa de apostas ali, eu acho que seria 10-0, no sentido de que Golias ia ganhar aquela batalha. Isso é a lógica. Mas é interessante que Davi, então, ele rejeita a armadura, escolhe 5 pedras, pega a sua funda e vai para o campo de batalha. Quando ali ele chega e Golias o vê, pela lógica, Golias o despreza. Golias, inclusive, se sente ofendido, porque os israelitas tinham mandado um representante tão insignificante. Pela lógica. Eles então se aproximam um do outro. Davi diz uma palavra, rebatendo as críticas, as ofensas de Golias, e diz que Deus vai entregá-lo, que ele vai matar a Golias. E essa história é muito conhecida. Davi escolhe uma das pedras, coloca na sua funda, gira a sua funda e acerta a testa de Golias, que morre na hora. Qual é a lógica de um confronto como esse acabar da forma como ele acabou? O que eu vim dizer para você aqui hoje é que o Deus que nós servimos não está preso à lógica humana. Aliás, ele não está preso a espaço, nem circunstância, nem a pessoas, nem a fatos, nem a acontecimentos, nem a história. Portanto, eu vim aqui hoje só para dizer para você que mesmo que a lógica esteja dizendo que o nosso futuro está comprometido, mesmo que a lógica esteja dizendo que os nossos empregos, o nosso pão de cada dia está ameaçado, mesmo que a lógica esteja dizendo que vem um caos, vem tragédia, vem lutas como nunca enfrentamos por aí, não se esqueça, você serve a um Deus que não está preso à lógica e que transforma situações de aparentes derrotas em grandes vitórias. Um Deus que levanta o caído, um Deus que fortalece o fraco, um Deus que alegra o triste, um Deus que abre o mar, um Deus que faz o sol parar, um Deus que faz o coxo andar, um Deus que faz o mudo falar, um Deus que faz o surdo ouvir, um Deus que faz o cego enxergar, um Deus que tira da UTI alguém que os médicos já desenganaram. É esse o Deus que nós servimos e é nesse Deus que nós devemos nos apegar, nos apoiar, confiar e esperar, porque nossa vitória, nosso livramento, o nosso milagre vai chegar, simplesmente porque Deus não está preso à lógica humana. Então, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra neste dia, neste momento. Esta pandemia não vai nos derrubar. Esse Golias não vai nos vencer. Nós vamos prosseguir, nós vamos avançar e nós vamos ser surpreendidos por um Deus tremendo, poderoso, que tem poder para fazer infinitamente mais que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, em nome de Jesus, exercite a sua fé, espera em Deus. Ele vai fazer o impossível acontecer. Bondoso Deus eterno, Pai, eu quero apresentar diante do Senhor vidas que estão sendo, Pai, dominadas pela preocupação, dominadas pela ansiedade, dominadas pelo medo do amanhã. Deus, em nome de Jesus, que eles se lembrem que há um Deus que não está preso à lógica humana, que há um Deus que basta apenas uma palavra
liberada, para que toda essa situação seja revertida, para que toda essa luta acabe. Pai, em nome de Jesus, que o teu povo reunido em teu nome não se esqueça de quem o Senhor é e de tudo aquilo que o Senhor já fez e de tudo aquilo que o Senhor ainda pode fazer em nosso favor. Que o Senhor possa injetar fé, paciência, otimismo, alegria, paz que excede todo entendimento, porque a nossa vitória já está determinada pelo Senhor. O dia do fim dessa pandemia já está definido pelo Senhor e a nossa vitória é certa e vai chegar. Em nome de Jesus, que todo medo, toda preocupação, toda aflição, toda angústia, toda ansiedade caia por terra em nome de Jesus e que teu povo continue firme, continue firmado na rocha que é o Senhor, porque na hora certa, no momento certo, Golias vai cair. Golias vai cair. Em nome de Jesus. Amém. Por que eu gravei aqui? Porque isso veio no meu coração agora e eu já não queria perder a ideia. Então, por isso que eu fiz a gravação aqui agora. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus e que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Vamos em frente. Deus te abençoe.